Olá, tudo bom com você? Você se acha feia? Este vídeo é sobre bullying e autoestima. Eu vou falar aqui não sobre dicas de como melhorar a sua autoestima, eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, talvez inclusive seja o próximo. Mas esse vídeo tem muito mais a ver com compartilhamento de experiências. Como a maioria dos vídeos aqui do canal, né? Eu desenvolvo vídeo pro público feminino. Se você é homem e está aqui, seja bem-vindo. Mas o canal ele é desenvolvido sim pro desenvolvimento pessoal feminino. E eu trato de temas que eu vivi mesmo na minha, entre aspas, pouca idade. E que fazem parte, eu acho, que do cotidiano de várias mulheres também, sabe? Ou de uma parte da vida de várias mulheres. E é claro que é normal se sentir feia, ter a autoestima baixa de vez em quando, mas eu tenho problemas com a minha autoestima que permeiam a minha vida, não sei se essa palavra está correta, mas que estão na minha vida desde muito tempo. E isso vem de bullying, por exemplo, como na maioria das vezes, e de várias outras situações que eu vou relatar aqui pra vocês e como que isso tem melhorado com o tempo. Não vou dizer que eu sou super bem resolvida, que tá tudo certo na minha vida, que eu sou linda e maravilhosa, me sinto super bem. Não, mas eu me cuido, né? Obviamente, em geral eu me sinto bem comigo mesma, mas ainda tem coisas que eu realmente não gosto em mim e que é muito difícil, inclusive, gravar vídeo e ver esses defeitos, entre aspas, que eu coloco em mim no vídeo e mesmo assim aceitar colocar esse vídeo no canal, por exemplo. Mas rebobinando aí, voltando pro começo do vídeo, né, no qual eu falei que eu não vou dar dicas, mas contar a minha experiência, eu vou começar contando basicamente essa minha experiência com bullying. Dos 13 anos em diante, eu sofri muito bullying. Eu não sei se é exatamente dos 13 anos, eu diria até que antes, eu diria até que dos 10 anos. Foi ali no período da terceira, quarta, quinta série, sabe? Eu acho que hoje em dia ainda continua o mesmo nome. Até também no ensino médio, mas começou ali nesse período do ensino fundamental 2, né? Eu não sei se isso significa algo para alguém, mas eu lembro que foi nessa época. Porque eu entrei numa escola com pessoas, inclusive de condições financeiras muito maiores que a minha, em geral, mesmo na Baixada Fluminense, que é de onde eu vim, do Rio de Janeiro. E nessa escola eu sofri bullying basicamente pelo meu jeito e por ser feia. Geralmente você sofre bullying porque as pessoas te acham feia. Hoje em dia eu olho as minhas fotos, gente, e eu vejo que eu não era feia, eu era uma pré-adolescente normal. Inclusive eu me achava, hoje eu olho, né, me achava não, mas hoje eu olho as fotos e eu me acho muito bonita, mas naquela época a gente está construindo coisas, as nossas bases, então a gente não tem muita noção, a gente quer ser como a outra pessoa, principalmente no Brasil, que as pessoas, o padrão de beleza é quase que irreal, né? Por exemplo, um país em que a maioria são pessoas pardas, negras, morenas, de cabelo, né, escuro, e um padrão que o lindo, maravilhoso é ser branco, loiro e de olho azul. Não faz muito sentido. Mas enfim, não quero problematizar esse ponto no vídeo. Mas na escola eu sofri realmente muito bullying por vários motivos. Porque eu era muito espalhafatosa, enfim, tinha um menino que implicava muito comigo e me chamava de feia o tempo todo. E não necessariamente com as palavras feias, mas ele é uma pessoa, né? Ele não era, porque ele não morreu, não sei mais como tá a vida dele, mas ele era uma criança, assim, muito extrovertida. E eu também. Mas o extrovertido dele era aquele extrovertido de fazer piada e de ter o momento certo da piada, sabe? E todo mundo ria quando ele falava alguma coisa. E geralmente falava alguma coisa pra mim, né, me zoando de alguma forma, e todo mundo ria, a sala de aula toda ria. Então mesmo as pessoas da sala não sendo, digamos assim, majoritariamente falando, não me tratando mal, rir das piadas que ele fazia me deixava, obviamente, me sentindo mal. E assim, eu chorava, eu lembro que eu chorava em casa das piadas. E se você perguntar pra mim, mas Ketel, qual piada? Eu não lembro de tudo, gente, eu só lembro da forma que eu me sentia. Eu só lembro realmente de como eu me sentia. Porque eu sei que ele me zoava pela questão da minha beleza, sabe? Me dava alguns episódios. Meu Deus, eu não sei o que eu tô errando tanto as palavras aqui. Talvez eu fique nervosa com esse assunto ainda. Mas enfim, ele me dava muitos apelidos e tal, eu realmente não lembro, mas eu era muito zoada, assim, por ele e pelo grupo dele também, que era um grupo ali dos famosinhos, dos populares da escola, no caso da turma e também da escola quase.
Então, foi muito difícil esse período da escola pra mim por causa disso. E é justamente o período que a gente tá se construindo. E nesse momento eu comecei a colocar muitos defeitos em mim. Então eu coloco defeito, enfim, em características do meu rosto. Eu não vou falar exatamente o que, pra não gerar talvez um comentário, ou enfim, eu não tô aqui pra ganhar elogios nesse vídeo, eu tô aqui realmente pra expor o que eu passei e conversar isso com vocês. Então, são coisas que até hoje me incomodam e outras que eu desencanei completamente, mas características do meu rosto, enfim, características do meu sorriso. Eu era muito elogiada pelo meu corpo e isso é uma coisa que até hoje faz muita diferença em mim, eu vou chegar nesse ponto inclusive, mas a maioria do problema, entre aspas, era o meu rosto mesmo. E o meu jeito de ser, né? Então eu era zoada por ser feia, por algumas características minhas, às vezes as pessoas... Porque assim, eu lembrei de alguma coisa agora. Às vezes as pessoas me zoavam pela minha característica de eles não falarem que eu não parecia muito brasileira. Porque eu tinha o olho mais puxado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver isso no vídeo. Mas realmente da minha família por parte de pai, eles têm o olho muito puxado, mesmo todos sendo brasileiros. Então eu acho que eu tenho alguma descendência indígena, alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, descendência negra e descendência branca, né? A gente sabe por causa do meu cabelo. Eu fiz um vídeo falando de transição capilar, meu cabelo é bem encaracoladinho. Então, assim, eu tenho uma mistura. E aí as pessoas falavam, no caso as pessoas, ele e o grupo dele, que eu não parecia brasileira porque meu olho era muito puxado. Ou às vezes falava que eu tinha uma cara que parecia que eu tinha alguma deficiência, por exemplo. Eu lembrei de algumas zoações e sim, gente, era esse nível de situação. As pessoas falavam, você parece ter uma deficiência, porque, enfim, eu era muito espalhafatosa, eu ria muito, assim, muito bobona, sabe? E ao mesmo tempo, com as características do meu rosto, as pessoas, no caso esse menino e o grupinho deles, ficavam me zoando dessa forma, era esse nível de zoação. E aí eu também sofria, não bullying assim, mas obviamente a questão de ter cabelo cacheado naquela época. Hoje eu tenho 27 anos, eu tô falando aqui de uma época que eu tinha 13 anos ali, 12 anos, por aí. Então, cabelo cacheado, eu tinha cabelo cacheado, eu acho que eu tenho uma foto da minha época de criança com cabelo cacheado, se eu achar eu vou colocar aqui em algum lugar, não vai estar com a resolução muito boa, mas enfim. E eu tinha um cabelo bem volumoso, cacheado até aqui, gente, quando era criança. E eu tentava esconder ele de todas as formas. Teve uma época que eu consegui usar ele solto, mas assim, teve uma época também que eu me sentia tão mal porque eu não fazia parte do padrão da sala, que eram meninas lisas e às vezes muitas loiras também, tipo loirodonto, sabe? Era assim, o padrão da sala de aula. E aí eu com meu cabelinho cacheado eu me sentia muito mal por causa disso, e a gente sabe que o quão forte isso é, né? O quão a representatividade do cabelo cacheado é importante. Tanto que eu fiz um vídeo falando da minha transição capilar, como isso foi problemático pra mim e difícil pra mim, e eu tentei já passar por essa questão no ano passado de me desconstruir e me aceitar independente do cabelo cacheado ou liso e de querer agora ter o meu momento de cabelo alisado, tá? Mas eu entendo também essas questões de como essa experiência que a gente tem na nossa vida, essa falta de representatividade quando a gente era criança, por exemplo, como isso interfere hoje em dia, por exemplo, na minha decisão de me achar melhor ou pior, enfim, com um cabelo ou com outro. Pra vocês terem uma noção, tinha uma época que eu prendia tanto meu cabelo pra trás, molhado, que ele deu fungo aqui nessa parte do topo da cabeça, sabe? E aí a minha tia, que é cabeleireira, ela até falou que seu cabelo cacheado é lindo, mas realmente se você ficar prendendo assim, não se sentindo bem com ele, alisa, porque vai ser mais saudável pra você fazer isso do que deixar seu cabelo preso o tempo todo, enfim, né? Naquela época a gente prendia, né, todo molhado de creme pra trás, não sei porquê, eu acho que para tentar baixar o volume, e isso obviamente fazia muito mal para o nosso cabelo, e isso gerou fungos na minha cabeça. Então, para vocês terem noção de como eu queria me esconder, me guardar, me prender ali, me encaixar em um padrão. Como eu mencionei antes, essa questão era mais com o meu rosto, né? Cabelo, rosto. Com o corpo foi diferente. Apesar de eu ter coisas no meu corpo que eu não gosto muito, por exemplo, eu vim com essa blusa aqui, eu percebi que essa blusa seria perfeita pra gravar esse vídeo, porque mostra muito bem que eu sou magra, tá, gente? Eu sou bem magrinha, mas eu faço muito exercício físico. E eu sou uma pessoa, querendo ou não, definida porque eu gosto de academia, enfim, eu realmente, meus amigos me conhecem por isso, por ser uma pessoa que gosta bastante de fazer exercício, de ir pra academia. Só que a minha genética, desde criança, né, no caso,
caso, por causa da minha genética, eu tenho definição muscular muito boa. E, principalmente hoje em dia, eu amo isso, tá? Eu realmente adoro essa característica minha. Essa genética minha. Eu agradeço muito aos meus pais por causa disso. Mas o meu braço, nesse vídeo, se eu fizer assim, ó, vai dar pra ver melhor como que é a definição, porque eu tenho realmente muita definição. E eu quase não treino o braço, ó. Se vocês puderem ver, eu tenho um braço muito definido. Eu não tô fazendo força aqui, tá, gente? Agora eu tô fazendo força. Então, eu tenho realmente um braço muitíssimo definido, mas é por uma questão de genética, né? Então, mesmo eu treinando pouco braço, eu treino um pouco, mas eu treino mais barriga e posterior, eu acho, enfim, a parte de baixo, perna e tal, eu tenho esse braço definido. Então, esse é um complexo que eu estou aprendendo a amar, mas que eu odiava quando era criança, de mostrar os meus ombros, meus braços definidos. Então, essa blusa realmente foi perfeita para dar esse exemplo aqui no vídeo, para vocês verem que eu realmente tenho um braço bem definido. Ao contrário do meu rosto e do meu cabelo, eu recebi muitos elogios por causa do meu corpo. Hoje em dia eu penso que esses elogios eram quase assédio, né? Então assim, os olhares, né? A gente sabe como é, na época a gente não tem toda essa maldade. Hoje em dia a gente já tem essa maldade e sabe que eu nunca sofri um assédio direto assim, né? Claro, eu já sofri na fase adulta assédio em ônibus, essas coisas. Também posso voltar aqui e contar, mas talvez seja gatilho pra vocês. Mas assim, eu nunca fui né, com todas as palavras, mas aqueles olhares, aqueles comentários na rua, eu, uma menina de 13, 14, 15 anos, que o corpo tá começando a se formar, já ouvi muito, já passei muito por isso, tá? Vou ser sincera pra vocês. E porque o meu corpo, ele se desenvolveu muito rápido, eu fui uma menina que desenvolveu o corpo muito rápido, e eu sempre tive essa questão de todo mundo elogiar realmente as proporções do meu corpo, o meu bumbum, enfim. E porque eu sempre recebi elogio, sendo eles com uma conotação ruim, mas também com uma conotação muito boa de amigas, familiares, mas num sentido bom, tá, gente? De familiares que eu falo não num sentido, assim, pervertido da palavra. Mas como eu recebia muitos elogios, inclusive esse menino até elogiava o meu corpo, né, a gente falava que é o famoso camarão, tira a cabeça e come o corpo, esse tipo de coisa eu já ouvi bastante também. Então, por causa dessa diferenciação de tipos de beleza, de achar minha cabeça feia, meu corpo bonito, eu não cresci com um complexo tão grande quanto ao meu corpo. Um exemplo além do meu braço, eu não tenho muitas coisas que eu não gosto no meu corpo. Quando eu falo, né, fisicamente falando. Eu tenho seios pequenos. Eu gostaria de botar silicone? Talvez. Mas eu sempre penso, eu acho que se eu tiver filho, depois que eu tiver filho. Porque aí, enfim, não vou perder, digamos assim, o silicone, porque se eu boto depois tenho filho, talvez isso seja um problema. Enfim, eu penso assim, mas eu não tenho aquela urgência de tipo, vou colocar silicone, sabe? Eu gosto de seios pequenos. Se eu colocasse silicone seria por uma questão estética, porém ainda manteria bem pouco, uns seios bem pequenos mesmo. Eu realmente gosto de seios pequenos, gente. E assim, eu sei que isso, principalmente no Brasil, não é o comum. Geralmente as meninas querem botar silicone, querem ter um peitão grandão. E no meu caso, mesmo se eu quiser botar silicone, se eu resolver fazer isso, eu vou colocar um silicone pequeno. Porque eu acho bonitinho o peito de silicone, sabe? Então eu colocaria mais por essa estética de um peito de silicone, que eu acho realmente aquele redondinho bem bonitinho, mas não pelo fator de aumentar muito os seios. E eu tenho realmente pouquíssimo seio. Então, pra vocês terem uma noção de comparação de que, por um lado, eu tenho vários complexos com o meu rosto, com o meu cabelo, e por outro, do meu corpo eu sou muito mais tranquila, apesar de ter coisas normais que a gente não gosta aqui e lá. Eu tenho algumas manchas no corpo, por exemplo, nas regiões, né, axila, virilha, as minhas costas, eu tenho problema com acne, então eu tenho que sempre estar tomando cuidado quanto a isso. Mas, assim, eu acho que isso é normal, independente da pessoa. A Gisele Bündchen vai ter coisa que ela vai olhar e vai falar, eu não gosto disso, preciso cuidar disso. A diferença é que umas têm mais dinheiro para cuidar disso do que outras, né? A gente tem que procurar receitinhas caseiras para lidar com essas coisas. Mas, enfim, vocês entenderam que essa questão de bullying era mais focada para um lado e o fato de eu não ter sofrido do bullying com a questão do meu corpo me ajudou a me aceitar mais. Isso mostra como que é diferente, né? Talvez como que o jeito que a gente fala com as nossas crianças, com os nossos pré-adolescentes, isso vai se interferir no futuro da forma com que a pessoa se vê, né? Da forma com que a pessoa se acha ou não bonita.
Eu tô passando aqui rapidinho para pedir para você curtir esse vídeo se você tá gostando. Se você achou o tema do vídeo interessante, o jeito que eu me comunico e por aí vai, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal também. Aqui embaixo eu vou deixar uma descrição ali com alguns links dos vídeos que eu mencionei durante esse vídeo, tá bom? Mas além disso, por favor, se inscreva no canal porque isso vai me ajudar bastante. O canal ele é novo, ele tem poucos inscritos, mas eu acho que as meninas são bem engajadas. É um canal voltado aí pro público feminino, tá? Eu falo sobre desenvolvimento feminino, eu compartilho as minhas experiências e faço também alguns vídeos de dicas, então você vai encontrar aí um universo feminino muito interessante no canal. Dê uma olhadinha nos vídeos, tá bom? Se você se interessar, dê um curtir aí e também dê um se inscrever no canal, que eu vou adorar e você vai me ajudar bastante e vai receber muito mais vídeos com qualidade como esse aqui pra você, tá bom? Vamos voltar aí à programação normal. Continuando essa história de escola e tudo mais, eu fui para um outro colégio depois, por um ano. Eu não gostei do ensino desse colégio, infelizmente, mas não é o assunto do vídeo. Só que lá eu conheci outras pessoas, eu fiz novos amigos. E durante esse um ano eu tenho uma amiga até hoje muito querida. A gente conversa mesmo longe, morando longe, a gente se fala. E nesse período eu tava provavelmente com uns 15 anos, provavelmente isso, eu tava com uns 15 anos, 14, 15 ali no máximo. E aí, eu estudando lá, eu conheci pessoas novas, como eu disse, e nesse momento eu percebi interesse de garotos. Nessa época, gente, eu já tinha um namorado, tá? Eu namorei dos 13 ao 15, inclusive uma idade muito nova pra namorar, mas eu sempre fui uma menina responsável, assim, eu sempre me segurei, digamos assim, não avancei o sinal, se é que vocês me entendem. Mas eu não recomendo, hoje em dia, com certeza eu não deixaria minha filha namorar se eu tivesse um filho, né, uma filha com 13 anos de idade, muito cedo mesmo. Mas assim, apesar de fora da escola, da minha antiga escola, as pessoas me acharem bonita e eu receber elogios, o que mais pesava era o ambiente da escola, que eu tava de 7 da manhã às 5 da tarde, querendo ou não. Então, por mais que eu tinha um namorado fora da escola, dentro da escola, aquela validação daquele grupo era importante pra mim. Voltando para outra escola que eu fiquei durante um ano, nesse período eu não lembro se eu já tinha namorado, se eu ainda tinha namorado, ou se eu já tinha terminado. Eu acho que eu tava num processo de terminar o namoro, enfim, tanto faz também. Mas nesse momento eu recebi interesses de outros meninos, tá? Então eu consegui ver por fora, em um ambiente escolar, né, porque esse fator era importante para mim, de que as pessoas realmente me achavam bonita. E isso era muito legal, porque sabe aquela coisa de adolescente que você passa em frente à sala e aí você manda tchau, manda oi pra pessoa? Eu não tinha isso, eu não era popular na outra escola. E nessa escola eu tinha. As pessoas, tanto menino quanto menina, gente, eu sentia tanto orgulho de mim, que eles passavam, uma coisa muito boba, mas eles passavam assim, davam, oi, Kétela, tudo bem? Porque a gente era o mesmo ano, mas era preparatório. Então, geralmente eu era preparatório, acho que de informática, inclusive, e tinha preparatório de biologia, enfim. Tinha diferentes tipos de preparatório. E aí o pessoal passava ali dando oi e eu adorava, sabe? Eu realmente amava isso, me sentia super popular, maravilhosa. Então, isso me ajudou a me sentir mais bonita e isso foi bem ali naquela parte do ensino médio, né? Então, foi muito importante pra mim, pra tirar e me trazer pra essa mudança de tipo, agora eu não sou mais uma criança, agora eu realmente sou uma adolescente, eu vou me cuidar como tal. Porém, nessa época, querendo ou não, eu já tinha alisado meu cabelo, né? Eu já tinha mudado algumas características minhas, de jeito de se vestir. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque esse assunto é realmente muito profundo. Mas para vocês terem uma noção, a minha mãe me mudou de escola por questões financeiras. A outra escola, mesmo com bolsa, era muito cara. E eu sempre priorizei os estudos, até hoje eu priorizo. Só que naquela época, por exemplo, para você ter ideia, a gente nunca não teve que comer assim, a gente sempre teve que comer em um lugar para morar. Mas isso também queria dizer, e eu tinha uma boa escola para estudar, mas isso também queria dizer que eu só tinha uma calça jeans. Eu usava durante os 5 dias na semana e o final de semana era o dia de lavar essa calça jeans. Eu só tinha um tênis que tinha um furo por baixo dele e ninguém via, mas eu sabia que aquele furo tava ali, porque às vezes eu conseguia sentir o chão. E se chovesse, então, minha meia ia ficar toda molhada. Então, assim, era assim a minha realidade de vida, sabe? E por causa disso eu fui aprendendo a cuidar de mim. Eu fui aprendendo a fazer meu próprio cabelo, eu fui aprendendo a fazer minha própria unha. A única coisa que eu realmente não consigo fazer é me depilar com cera sozinha. Eu realmente não consigo, gente, não tem como, não dá, eu tenho amor a mim, eu não consigo. Fora isso, eu consigo fazer muitas coisas
da beleza, do dia a dia, consigo fazer sobrancelha, tudo isso sozinha, porque eu não tinha dinheiro para ficar pagando essas coisas extras que as outras meninas podiam pagar. Então eu aprendi muito sozinha e conforme os anos eu fui desenvolvendo. Então na minha adolescência, quando eu já estava no ensino médio, né, passando dessa pré-adolescência, eu conseguia ter mais armas ali para me cuidar e eu conseguia, mesmo com produtos baratinhos, desenvolver técnicas ali para me deixar mais bonita. Não virei a favorita da escola, mas depois de um ano, né, minha mãe melhorou um pouquinho, porque ela tinha ficado desempregada, então ela melhorou um pouquinho financeiramente, e aí eu voltei para a escola anterior com a bolsa que eu tinha antes, porque realmente fazia uma diferença muito grande de ensino, muito grande mesmo. E aí eu voltei não sofrendo tanto bullying quanto antes. O meu grupo de amigas todas já tinham saído dessa escola, então eu não tinha mais o meu grupo de amigas, tá? E eu me senti muito sozinha, assim. E aí eu acho que as zoações de ser feia diminuíram muito, porque eu realmente voltei melhor, fisicamente falando. Mas ainda continuaram porque aquele menino continuou lá, tá, gente? Estudou a vida toda lá. E aí a gente estudava na mesma sala. Então ele continuava implicando comigo pelo meu jeito de ser, pelo meu jeito de sorrir. Porque isso não mudou. E não mudou até hoje. Eu rio. E quando eu rio, se eu rio muito, aparece a minha gengiva. Eu tenho sorriso gengival. Então, assim, tudo isso me incomoda até hoje por causa dessas lembranças da adolescência. Obviamente eu fui melhorando. A gente cresce, amadurece, a gente aprende a ver pontos na gente que a gente valoriza e outros não. A gente aprende a não se comparar tanto com os outros e se for se comparar com pessoas que têm o seu tipo de beleza e não me comparar com a Gisele Bündchen. Por quê, gente? Gisele Bündchen tem 2 metros de altura, loira, descendência alemã, sabe? Não tem como. Eu nunca vou ser a Gisele Bündchen porque a gente tem características étnicas diferentes, sabe? Então eu aprendi até na comparação a me entender como etnia, a entender, no caso, né, a minha etnia, de onde eu vim, o que eu posso fazer por mim, os recursos financeiros que eu tenho, que a outra tem, o que a outra não tem também. Então, eu acho que isso me moldou para ser uma pessoa muito melhor e muito mais, entre aspas, saudável com a minha beleza, sabe? Obviamente que eu tenho muito mais problemas de autoestima do que várias outras pessoas e tem pessoas que têm muito mais problemas de autoestima do que eu. Cada um lida de uma forma diferente com esse assunto. Indo já para o período da faculdade, gente, esse vídeo tá ficando enorme, mas enfim, eu quero compartilhar com vocês e é isso. Indo para a faculdade, eu não tive tanto esse problema de me sentir feia ou de ser considerada feia, foi o oposto. Eu era considerada bonita, eu fui parte do grupo ali dos populares, entre aspas, na faculdade tem menos isso, tá? Pra ser sincera. Mas eu fazia parte do pessoal, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer parte das festas, dos grupos, e o primeiro semestre foi justamente para criar esse vínculo com o pessoal, para justamente não ficar excluída como eu era na época da escola, principalmente nos últimos 2 anos, que o meu grupo de amigas não estavam mais lá, que tinham se mudado e por aí vai. Então, foi muito importante para mim esse período da faculdade, porque eu cresci muito como pessoa. Não é o tema desse vídeo também, mas eu posso falar sobre essa questão de faculdade também. Mas eu aprendi muito sobre mim, não só sobre a matéria específica do curso específico, mas também sobre mim, sobre relações de amizade, relações amorosas também. Então, assim, foi realmente muito importante para mim e também para minha autoestima esse período da faculdade. E quando eu passo aí esse período de estudar, eu vou para a minha vida adulta, né? E querendo ou não, a minha vida adulta é na Alemanha, que é onde eu moro hoje. E aí, gente, foi muito difícil para mim, porque no começo, os alemães, eles são em geral loiros brancos de olhos azuis e altos, né? E o interessante é que na Alemanha eu sou bem bonita. Na Alemanha eu sou mais diferente, porque da mesma forma que o branco loiro de olho azul é muito diferente no Brasil e chama muita atenção, a morena de olhos escuros, né, castanhos, também chama bastante atenção na Alemanha. Então eu achei isso muito interessante. Desde o início eu sempre fui considerada uma pessoa bonita aqui na Alemanha, sempre recebi elogios. Eu sempre fui elogiada pela família do meu namorado, principalmente pela minha sogra, porque ela acha diferente, né? Ela não tá acostumada com isso tudo, do cabelo mais escuro, dos cachos, dos tipos de cachos, né, no caso. E ela, às vezes ela para e fala: Kétela, você é tão bonita. Ai, eu adoro seus olhos escuros. Realmente, ela fala assim: você é tão bonita, eu fico tão feliz que você tá com seu namorado, eu não vou falar o nome, mas assim, que você tá com meu filho.
E eu acho isso muito, muito incrível, sabe? Então eu fico muito feliz que hoje eu passei por esse momento de me sentir sempre o patinho feio. A minha autoestima tem vários buracos, não tô maravilhosa plena. Hoje eu tô me sentindo um pouquinho melhor, mas ontem eu tava me sentindo muito mal. Então assim, hormônios, né? Tudo fica nessa variação muito louca. Mas eu quero dizer que hoje eu tenho muito menos problema com isso, com a ajuda do meu namorado também, né? Sempre me dando suporte, falando que eu sou bonita. Isso realmente ajuda. Então, hoje em dia, eu realmente consegui melhorar muito isso com cuidado pessoal, com terapia também, autoconhecimento também, e também dedicar tempo pra mim, dedicar tempo pra fazer essas futilidades, entre aspas, porque eu não acho que são tão fúteis assim. Então, fazer meu cabelo, fazer minha sobrancelha, fazer minha unha, que agora, inclusive, hoje eu vou fazer, não está feita. E fazer a unha não necessariamente significa pintar com esmalte vermelho, pode ser simplesmente deixar a unha arrumadinha com uma base transparente, tá tudo bem, sabe? Então assim, me depilar, eu gosto de me depilar. Se você não gosta, tá tudo bem também, mas eu me sinto bem, assim. Então assim, tudo esse processo pra mim é um ritual muito gostoso, que eu amo, que eu adoro, e que faz parte de eu me ver como uma pessoa bonita, de me reconhecer como uma pessoa que tem uma autoestima melhor, sabe? É isso, o vídeo ficou enorme, eu vou tentar cortar alguma coisa pra colocar talvez só 30 minutos desse vídeo. Eu achei importante vir aqui falar pra vocês isso, porque é um canal que eu divido minhas experiências, que eu conto pra vocês coisas e que, enfim, eu compartilho momentos com vocês da minha vida, história e por aí vai. Quero fazer um vídeo sobre dicas de autoestima. Eu tenho 3 coisas ideais, assim, pra mim, 3 pilares que me ajudam a manter a minha autoestima em ordem, de modo geral, porque, como eu disse, ficar triste de vez em quando é normal, ficar triste sempre não é. Então, eu quero fazer esse vídeo, talvez seja o próximo vídeo, inclusive, que eu vou colocar no canal. Fiquem ligados aqui, se inscreva para receber mais vídeos interessantes como esse. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe a sua crítica também construtiva aí nos comentários para mim. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!